Paz de Deus, caros irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Irmãos, agora em primeiríssima mão, vou testar para vocês o eufônio HF 890 da HS, um si bemol, 4 pistas, em primeiríssima mão mesmo, ou seja, esse eufônio acabou de chegar aqui, ó, tirei do saquinho agora, vou deixar aqui do lado. Nenhuma escala não toquei ainda, viu, irmãos? É realmente a primeira impressão que eu vou fazer o teste aqui junto com os irmãos, tá bom? O eufone HS, ele vem sem estojo, tá? Ele vem com uma capa muito boa, bem reforçada, vem com bocal, vem com lubrificante. Ele é um instrumento completinho. Pelo que nós conhecemos da HS, da sua qualidade, esse é um instrumento, irmãos, que tem uma durabilidade melhor do que os eufones que a gente conhece dos chineses, né? A linha Quarta, a Roiden, que são instrumentos chineses muito bons, mas esse aqui é bem superior em durabilidade, tá bom? Isso é bom ficar bem claro para os irmãos, até mesmo porque é um eufone mais caro, né? E a gente precisa compreender então aí, qual que é a diferença, por que ele é mais caro, como é que funciona. Então, o material utilizado pela HS é excelente, a construção deles são muito boa. Então, no geral, a durabilidade deles é algo que vai sempre destacar, né, mediante os eufones mais em conta que a gente tem no mercado. Mas isso é importante, né, ter os de entrada, os preços acessíveis, os medianos, e a gente sabe que tem os caros também, né, os tops de linha, os mais caros do mercado, que também são maravilhosos instrumentos, mas que na maioria dos casos a gente não tem aquela condição de comprar um instrumento tão top assim, né? Instrumento acima de 50 mil, não é fácil, né? Não é para qualquer um. Vamos lá, então aqui, primeira impressão, tá? Tá aqui o eufone, realmente ele é muito bonito, focou aí, nem focou. Ele é muito bonito, 4 pistas de linha. Lembrando para os irmãos que eu tenho um compensado dele aqui também, viu? A marca aí, ó, a gravação da marca. Zero, filho. Chegou agora. Vocês vão escutar o som dele junto comigo. Então, para os irmãos que estão procurando um instrumento profissional, eu tenho aqui também, tá? Só rapidinho, não vou tomar um tempo não. Eu tenho esse aqui da HS, tem um compensado deles, tem um Roiden. Não, perdão, o Roiden não vou vender não. O Roiden eu tava pensando em vender ele, que é o que era do irmão Ricardo Sena, e o coração fechou. Eu não vou vender agora não. Deixa ele aí quietinho. Então, pula o Roiden. Eu tenho quase Finish, que é um compensado, tá no valor promocional. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp. Eu tenho um Veril, o Veril H672, da segunda geração, já daquele mais novinho, com os capelotes nesse modelo aqui já, ó, no modelo do HS. Ele é 3 pistas, seminovo, bem cuidadinho, valor interessante. E tem um de entrada, que é um Genk, era do irmão Otávio, lá de Catanduva. E está num preço maravilhoso para quem quer um instrumento para iniciar os estudos. Ele é si bemol, 3 pistas, num valorzinho de entrada. Tá bom? Para aqueles que, eu quero comprar um pro meu filho para ele começar na música. E a minha condição é essa. Esse é o eufone. Ok, eu tenho ele também. Tá bom? Vamos ver como é que é o som dele? Ó, se eu errar, os irmãos perdoa, viu? Eu tô acostumado no Roiden é um instrumento extremamente leve de tocar. E aqui vai ser o primeiro contato. Vamos ver o que vai dar. Uai, gostei, viu? Meus queridos, gostei. Pensa num som que eu gostei, filho. E geralmente, tem que falar a verdade, né? Os eufones na HS, especialmente o compensado, porque assim, se eu pego um instrumento de entrada, ele tem que ser um instrumento adequado para estudante, ou seja, você sopra, tem que sair som, ele tem que ser leve de tirar o som. Quando você chega ao ponto de estar no HS profissional, ele já é um instrumento mais pesado de você tocar um pouco, exige mais do músico. Isso é natural, tá? Quanto mais profissional o instrumento, mais profissional precisa ser o músico, né?
É bom que ele estude mais um pouco para ele entregar aquilo que o instrumento precisa. No caso desse aqui, não é um instrumento pesado. Vamos continuar o teste aqui. Ver se eu consigo tocar os agudos dele. Muito leve, viu? Tanto na região grave quanto na região aguda. Estou só acendendo a luz aqui rapidinho. Pronto. Então, muito leve. Vamos tocar um trecho de hino aqui para ver como é que fica. Ó, a única coisa que diferente do que vem de fábrica é meu bocal, tá bom? O bocal que vem nele é um Padovani, tá? E como eu já estou acostumado com o meu, eu prefiro testar o instrumento com o meu bocal, que seria a maior aproximação possível da minha realidade, certo? Vamos tocar aqui um trecho então do hino 80. Quem tiver com o inário aí, vou tocar na altura do inário, tá? Vou fazer soprano na primeira, na segunda eu vou fazer um baixo natural. Se tiver com o instrumento aí, arrocha, toca junto, beleza? Pega o inário aí, a altura do inário, hino 80. Vamos lá? Fih, segura o hino aí. Que som fácil de tocar, viu? Outra coisa que os irmãos perdoam ter parado o vídeo, é porque eu tenho que falar que não esqueço. Uma coisa que me chamou a atenção, a precisão da afinação. Em cima, geralmente, quando você pega um instrumento novo, diferente do seu, você precisa trabalhar um pouco a embocadura para tocar com afinação boa. Nesse caso, foi muito em cima mesmo. Confesso, estou surpreso. Mais surpreso ainda do que quando eu testei há um tempo atrás o compensado. E eu estou com o compensado aqui, eu vou testar ele junto com os irmãos para a gente ver como é que fica. Vamos tocar o hino agora, de verdade? Vamos lá. Meus irmãos, irmãs também, né? Amigos que visitam o nosso canal. Que instrumento! Gostei demais da conta, né? Não tem como fugir da verdade, né? Se fosse uma opinião assim, mais voltada para o comércio mesmo, seria natural eu puxar um pouco para os compensados.
porque ele é um instrumento mais caro, que está aqui em casa, tem mais quantidade de instrumentos nos compensados. Mas, irmãos, que instrumento! Um irmão mandou para mim essa semana, falou: José, eu tô com o eufônio aqui, 4 pistas em si bemol, e ele me fez uma pergunta que me fez refletir. José, qual instrumento você me recomenda? Poxa, mas o irmão já está com o si bemol 4 pistas, só que um chinês, né? Uma marca, por exemplo, no padrão de Quasar, Genk, essas marcas mais simples mesmo, de entrada. São instrumentos legais para tocar? São. Por exemplo, direto eu estou fazendo os vídeos dos Quasar aqui. É um instrumento que, antes de eu pegar ele zero, eu sempre comprei ele seminovo para meu próprio uso. Às vezes algum irmão estava precisando, a gente ia atrás, comprava. E um instrumento que nos surpreendia na sonoridade. Eles sempre são calibre largo, tem um som escuro, bacana. Tá, então em que ponto chega um eufônio desse? Aí eu fui responder ao irmão. Falei: irmão, é o seguinte. No caso do irmão, o irmão já está bem servido. Tem um eufônio 4 pistas, ok. Se o irmão partir para tipo um padrão HS ou um 321 Yamaha, algo desse naipe, o irmão vai ter em mãos um instrumento. Vai continuar no de 4 pistas, vai continuar no si bemol. No que o irmão vai crescer? Na qualidade da construção e do material. Ou seja, o irmão vai ter mais durabilidade e um pouquinho mais de precisão na afinação. Porque esse eufônio aqui, esse HS, por exemplo, pelo que eu estou testando aqui, isso baseado na minha própria opinião. Mas alguém pode discordar. Pode discordar, com toda certeza. Mas no meu ver, na minha experiência aqui, ele é um instrumento maravilhoso na afinação. Isso é muito positivo. É uma das coisas que mais precisa olhar. Por exemplo, já teve caso aqui de eu receber o fone, que eu comprei em São Paulo, num preço excelente, ia ser bom demais, ia vender em 2 dias. Quando eu toquei no instrumento, a afinação não era boa. Aí o que eu fiz? Eu não tive coragem de anunciar. Não dá. O instrumento sem afinação, ao meu ver, não pode nem entrar na orquestra, não tem condição. E esse aqui me surpreendeu na afinação. Muito excelente a afinação. Ou seja, aí eu respondi para o irmão. Falei: se o irmão priorizar a durabilidade, eu recomendo o irmão um de 4 pistilinhos de uma marca boa. Ou seja, do HS para cima. HS, Júpiter, Yamaha, daí para mais. Ok. Agora, se o irmão quer um instrumento seja mais fácil de você tocar os graves, com som mais aberto ainda, aí eu recomendo para o irmão, eu respondi para ele assim, um compensado. E eu estou aqui no caso com um Infinity da Quasar, que é um compensado no mesmo preço desse fone aqui, 4 em linha, né? No mesmo valor de um compensado. Então, nesse caso, eu recomendaria para ele o HS, o Infinity da Quasar, que é compensado. Mas pensa num instrumento excelente, ou seja, se o irmão já toca na igreja, está acostumado com de 4 pistas já, ou tem um de 3 pistas e quer crescer, pensa na máquina. Esse fone aqui me surpreendeu. Tem até a possibilidade, se fosse o caso, de eu deixar o meu guardado e pegar um desse aqui para me tocar na igreja. Porém, como eu estou acostumado no compensado, não faz muito sentido. Outra coisa, um instrumento desse aqui é zero. A única vez que eu tirei ele da caixa para soprar foi agora. Se eu ficar tocando nele, ele não é mais zero, vai ser um seminovo, então atrapalha meu negócio, não faz sentido. E assim, eu defendo muito também eu gosto da ideia de nós termos apenas um vocal para tocar todas as regiões e de preferência até um mesmo instrumento, porque isso torna a gente mais, tipo, a gente acostuma mais com o instrumento, fica algo mais familiar. Porque, por exemplo, o irmão Ricardo Stena falava que o instrumento a gente deve tocar ele de maneira a isso se tornar uma extensão do nosso corpo. Ou seja, o que significa isso? Você acostuma tanto com o instrumento que tocar se torna algo natural. A posição da embocadura se torna algo natural. A boa respiração se torna algo natural. Isso é possível com a prática, com exercício diário, com exercício de nota longa, flexibilidade. Você vai se familiarizando com o seu equipamento. Isso é muito bom. Muito bom. Então, apresenta bons resultados. De antemão, queria pedir perdão aos irmãos, porque eu tenho recebido muitas mensagens até aqui no YouTube e eu não consegui responder todas. Mas peço paciência para os irmãos que nós vamos responder sim. Se for uma pergunta muito difícil que a gente não saiba responder, a gente vai buscar atrás da resposta e vai trazer para os irmãos. Alguns, aliás, a maioria eu respondo aqui, mas alguma delas a gente pode subir para um vídeo, porque tem perguntas, irmão, que é muito interessante, ela traz reflexão para os demais, então isso é construtivo.
Isso é construtivo, pode ajudar alguém no futuro, alguém que está começando, algum músico experiente que pegou tem uma base de estudo muito antiga que pode ser atualizada. Isso é muito bom. E aqui eu já deixo um recado também: se você é músico com mais de 20 anos, 10 anos que toca, vamos escutar os mais novos. Tem tanta coisa nova, bonita, tanta coisa legal. Na nossa escolinha aqui, na aulinha de metais, geralmente nós temos 6 eufônios. Eu vou falar para os irmãos uma coisa muito interessante. Tem dias que eu fico babando vendo esses meninos novos tocando. Que coisa linda, meus irmãos, que coisa linda. Vamos deixar nossa mente bem aberta para a gente ver as novidades. Tem muita coisa que vem e Deus tem preparado para nós na obra de Deus. Às vezes, a gente tira o chapéu para os irmãos músicos antigos que aprendeu muitas das vezes naquela época, irmãos. Não sei se os irmãos lembram ou se viveu essa realidade, mas muitas das vezes o encarregado, alguém ensinava uma escala e morava muito longe e deixava lá o irmão só com o instrumento e com uma escala só, estudando sozinho, aprendeu numa guerra terrível, sem conhecimento, sem facilidade de acesso à informação. Então esses irmãos são guerreiros, e é para esses guerreiros mesmo que eu estou falando. Ô guerreiro, você que aprendeu na batalha, foi tão difícil de aprender, né? Mas nunca deixa a sua mente fechar, filho. Não deixa não. Continua buscando coisas novas, né? Ideias novas, dicas novas, possibilidades novas. Se os irmãos tiverem a mente sempre aberta, certamente o Senhor muito vai nos abençoar, vai melhorar ainda mais as nossas orquestras. Porque, veja bem, essa turma nova que está vindo agora, os músicos novos que estão atentos àquilo que está sendo passado nas escolinhas, pelos encarregados, instrutores regionais, etc., eles estão vindo com uma bagagem muito bacana. Eles estão sendo formados para ser uma orquestra maravilhosa. Ou seja, formas de tocar, formas de execução, formas de respirar, tudo isso eles já estão aprendendo da maneira certa, da maneira correta. E se a gente colar com eles, se a gente pegar essas ideias novas, a gente vai ter a possibilidade de juntar aquilo que o irmão já tem com o que eles estão aprendendo agora. Olha que coisa maravilhosa, isso vai trazer para nós um resultado maravilhoso, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, o vídeo está ficando um pouco longo, mas deixem nos comentários o que os irmãos pensam a respeito das novidades que está tendo nas nossas orquestras, dicas maravilhosas que nós estamos ouvindo, entre outros. Posta aqui também o que o irmão achou do som do HF890. Me fala o que o irmão achou do som, se o irmão agradou ou não. Me fala também qual o seu instrumento atual. Se o irmão, eu toco o instrumento tal, mas meu objetivo é aquele outro. Posta isso aí pra gente entender como é que tá a vida dos irmãos nesse ponto, na questão de instrumento, tá bom? Deus abençoe a todos pela companhia. Fiquem com Deus, a paz de Deus. Os amigos também que não são da congregação, é um prazer, uma alegria muito grande tê-los por aqui. Que Deus possa vos abençoar nas vossas vidas, nas vossas orquestras. Sucesso para todos vocês, tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus.